Olá, pessoal. Nós estamos passando por momentos de muita apreensão com toda essa situação que está acontecendo aí, que envolve a saúde pública de maneira global. E uma pergunta que fica é, com essas determinações das pessoas se recolherem em casa, de quarentena, o comércio fechado, será que eu posso ser responsabilizado criminalmente caso eu venha a descumprir algumas dessas orientações, dessas determinações? Nós temos visto aí que em alguns países, inclusive, as pessoas que desrespeitam essas orientações acabam sofrendo penas severas, né? Podem passar até alguns anos preso. E aqui no Brasil também existem determinações em algumas legislações específicas, mas no Código Penal em si também existem alguns artigos que podem ser aplicados nessa situação que nós vivemos. Um dos artigos, por exemplo, é o artigo 268 do Código Penal, que ele trata da infração justamente de medida que seja adotada com o fim de impedir que uma doença contagiosa, como essa que nós estamos passando, que ela entre no país ou que ela se alastre. Então, de acordo com o artigo 268 do Código Penal, descumprir as medidas aí que envolvem a quarentena, o fechamento do comércio, dependendo da situação, pode realmente ser considerado como uma infração penal. A pena para esse tipo de infração, ela vai de 1 mês até 1 ano. E, inclusive, se quem descumpre essas normas, essas determinações, for uma pessoa responsável justamente pelo combate, né, for um médico, algum agente de saúde, essa pena dele pode ser aumentada de até 1/3. Então, descumprir a quarentena, desrespeitar a quarentena, pode sim, olhando o Código Penal, dependendo da situação concreta, ser caracterizado como crime. Um outro artigo do Código Penal muito importante, que até contempla uma situação que pode ser assim absurda, é o artigo 131 do Código Penal, que fala de praticar algum ato com o intuito de dolosamente, né, intencionalmente a pessoa transmitir essa doença. Então, assim, a gente já viu algumas situações, alguns países que a gente nem compensa a gente falar o tipo de ato que foi cometido, mas se a pessoa ela sabe que ela está infectada, além dela desrespeitar a quarentena, ela pratica algum ato com o intuito de transmitir essa doença para outras pessoas, isso também pode ser caracterizado como crime, de acordo com o artigo 131 do Código Penal, com a pena aí de 1 até 4 anos e multa. Um outro artigo do Código Penal que trata dessa situação, que pode ser aplicável, é o artigo 269, que fala de quando a autoridade de segurança pública deixa de notificar uma doença, deixa de notificar a ocorrência de casos quando essa notificação é compulsória. E a gente sabe que para o tratamento, para a gente procurar evitar se alastrar, que essa doença se alastre, é importante, muito importante a notificação dos casos. Então, inclusive, agentes de saúde podem ser responsabilizados, autoridades, se eles deixam de cumprir com essas notificações. Enfim, além dessas situações de segurança, a gente sabe de saúde, existem outras situações que envolvem segurança, que envolvem o próprio objetivo de se evitar o caos nas cidades, né, nas localidades. E, além de coisas específicas, no próprio Código Penal a gente tem o artigo 330 que fala do crime de desobediência. Então, desobedecer qualquer outra orientação de tráfego, orientação de restrição de acessos a locais, também, de maneira genérica, mesmo que não se caracterize diretamente com a questão da saúde, mas esteja envolvido no contexto aí, pode ser caracterizado como crime, uma pena aí de 15 dias até 6 meses. Além, é claro, dos crimes contra a ordem econômica, dos crimes contra o consumidor, e crimes contra a organização do trabalho que estão relacionados. Então, assim, realmente a situação é muito grave, a gente não ter situação para pânico, mas é grave no sentido de não entrar em pânico, só que a gente tem que seguir realmente as orientações. E, inclusive, né, olhando aqui os dispositivos do Código Penal, é sim possível que você seja responsabilizado criminalmente, tenha que responder uma ação penal aí, caso não venha a cumprir com essas determinações. Muito obrigado pela sua atenção. O objetivo desse vídeo foi ser realmente esclarecedor. Não causar mais medo, mais aflição, mas realmente esclarecer que existem dispositivos que nesses momentos excepcionais podem ser aplicados e não vale a pena desrespeitar as orientações. Muito obrigado.